passar para o próximo tópico, o professor falou sobre o nascimento do movimento negro unificado. Eu queria que ele citasse alguns autores para a galera ler, para saber um pouquinho sobre alguns autores, alguns livros, para a galera ler, para conhecer um pouco mais sobre o movimento negro unificado. Existem diversos trabalhos, né, sobre o movimento negro unificado, inclusive teses, diversas teses, você pode ler o Abdias Nascimento sobre a questão do negro, você pode ler, Neuza Santos, Tornar-se Negro, você pode ler, eh Frantz Fanon, sobre a nossa subjetividade, o nosso eu, o sofrimento interno do negro e da negra, o que nos oprime, aquilo que nos oprime por dentro, ou seja, você, viver, comprando produtos para alisar seu cabelo, porque nós fomos ensinados de que um cabelo para ser bom tem que parecer com o cabelo daquela pessoa que tem uns traços fenotípicos europeus. Você tem que afinar seu nariz, porque o nariz para ser bom, ser bonito, ser esteticamente perfeito, é o nariz do europeu. Você tem que ler Frantz Fanon para você entender, você tem que ler Beatriz Nascimento sobre o aquilombamento, sobre o quilombismo, né. Então há uma gama de autores negros, que nos remete a pensar sobre o movimento negro, né. E a história do negro, né. Você lê a professora Maria Aparecida Bento, sobre a branquitude, é fundamental que se leia a professora Maria Aparecida Bento para você entender o pacto da branquitude, né. Então há uma série de autores que precisam ser lidos, principalmente pela nossa juventude, para que você tenha um acúmulo teórico, para poder você combater o sistema, para combater essa meritocracia. Então há uma necessidade de se difundir a leitura. Nós precisamos ter uma sociedade que também se apegue à leitura, não sermos uma sociedade apenas do espetáculo, do visual, né, do auditivo, mas é uma necessidade de se ler, de procurar bons autores, né. Não é um livro só de autoajuda. Tem que ter uma gama de livros de leitura para você, se desenvolver e propagar o conhecimento. É isso que eu deixo de conselho para a juventude. Sim, eu vou dar só um adendo sobre o final que o senhor falou. A gente tem que se apegar a ler, mas, a gente também tem que usar as tecnologias que a gente tem a nosso favor, entendeu? A gente tem que eu vou dar um exemplo muito bom, o podcast História Preta. O podcast História Preta é um podcast de história de pessoas negras com pesquisa científica, aonde ele, faz esse podcast todo com auditivo atrativo, com uma trilha sonora, com imagens e capas remetendo a o assunto que tem que ser. Então, a gente tem que aproveitar a tecnologia também para a gente usar, porque eu entendo o que o senhor falou sobre a questão da gente ter que se apegar à lei, mas a gente sabe muito bem que o sistema ele trabalha em prol de fazer com que a gente não consiga. E essas usando a tecnologia ao nosso favor, a gente consegue com que pessoas que não tenha tempo ache 5, 10 minutos e comecem a ler sobre isso, e disso daí ela começa a se libertar do que o sistema dá pra gente. Porque o defeito que tem dessas mídias novas é muito conteúdo ruim, entendeu? E eh, não sei, eu posso usar eu como exemplo da questão de ter concluído o ensino médio há 10 anos atrás, sem 10 anos atrás, sem ler nada, sem pegar nada, sem estudar nada, e por conta da capoeira, que eu comecei a dar aula, acho que
Eu comecei a ler, estudar sobre a questão da história do Brasil. Dentro disso daí, eu já comecei a ler mais, já comecei a estudar sobre a história negra do país e usando esses meios de, de, de mídias para burlar o sistema. Porque enquanto eu estava trabalhando, eu estava escutando um podcast do História Preta, um livro em áudio. Tava lendo, tava escutando. E dentro disso aí, eu consegui pegar, consigo pegar conhecimento E a academia não ensina. que a academia ensina, mas é mais complexo. Por quê? Porque ali já é um trabalho de pesquisa, é um trabalho onde fica mais fácil de você conseguir absorver e acaba se tornando mais fácil. Então, é importante a gente também usar os meios para a gente chegar aos fins. Viu, assim, é só uma da minha opinião sobre essa questão. Porque eh, se hoje eu leio algum livro, foi por causa disso daí. Porque eu cheguei, escutei um podcast História Preta, uma história em meia hora, um, um, um podcast de conhecimento com professores, entendeu? Então, Perfeito, a gente tem que aproveitar isso para a gente usar a nosso favor. E, perfeito. foi assim que eu comecei a burlar a regra de não poder. Porque nem escutar nada a gente pode, mas eu, como velho de empresa, e hoje estou aí, querendo me libertar da empresa que eu estou trabalhando para melhorar as minhas condições de relações de trabalho mesmo. Porque não é nem pelo trabalho, velho. Que quem é acostumado a trabalhar desde pequeno não vai a correr de trabalho, né? Posso passar Ok. para o próximo tópico ou quer falar alguma coisa? Não, pode botar porque eu já estamos chegando no final, né?